Imagina o cenário: Brasil, século XX, um verdadeiro turbilhão de ideias de novas religiões surgindo. E no meio disso tudo surge uma figura, um verdadeiro guardião da fé. Hoje a gente vai mergulhar na vida, no pensamento e no legado gigantesco de Tácito da Gama Leite Filho, o sentinela que se preparou, sabe, para essa batalha de ideias. E olha, para a gente entender o Tácito de verdade, temos que começar pelo que era a bússola dele, o versículo que norteou todo o seu trabalho. Sede sempre prontos a responder. Esse chamado, que está lá em 1 Pedro, é basicamente a definição de apologética. É a defesa da fé com razão, mas também com amor. E essa foi a missão que ele abraçou, assim com uma dedicação impressionante. Vamos voltar um pouco no tempo. Pensa comigo. Segunda metade do século XX no Brasil. Era um caldeirão cultural, né? Um monte de movimentos religiosos pipocando, o sincretismo a todo vapor, filosofias seculares ganhando força. Isso criou um cenário para a igreja da época de muita fragilidade na doutrina. Era urgente, precisava de uma resposta cristã que fosse ao mesmo tempo forte intelectualmente e fiel à Bíblia. Pois é, e é exatamente nesse contexto, nessa necessidade, que a figura do Tácito surge com tudo. Ele não era só um pastor, entende? Ou só um estudioso. Ele foi um sentinela, um cara que se preparou para o combate intelectual, alguém que dedicou a vida inteira para equipar e defender a igreja. E a jornada dele é fascinante, olha só, ele nasceu em 51 e desde cedo já era apaixonado por livros. Aí, em 82, ele assume o ministério pastoral, mas sempre fez questão de unir o conhecimento profundo com o cuidado com as pessoas. E uma prova disso, um gesto incrível, foi em 96. Ele vendeu 15 mil livros da biblioteca pessoal dele para um seminário. 15 mil! Isso mostra que, para ele, conhecimento era para ser compartilhado, sabe? E toda essa paixão pela formação de gente culminou em 98 com a fundação do CTO, que foi o grande projeto da vida dele. Tá, mas e aí, como é que esse pensador defendia a fé na prática? O método dele é genial e pode ser resumido numa frase: verdade com mansidão. Ou seja, ele era firme naquilo que acreditava, mas tinha uma generosidade enorme no jeito de se relacionar com o outro. A grande praia do Tácito, o campo de batalha dele, era a apologética. E o que é isso, afinal? De forma bem simples, é a defesa racional da fé. E isso não é algo secundário, não. É uma disciplina super importante que tem suas raízes lá no Novo Testamento mesmo. Ok, agora um conceito-chave. A base do método dele era o que a gente pode chamar de pressuposicionalismo moderado. Calma, o nome é complicado, mas a ideia é simples. Para o Tácito, a fé não é contra a razão. A fé está acima da razão, mas não a despreza. Pelo contrário, a razão é uma ferramenta valiosa, uma serva honrada, como ele dizia. Ela serve como uma ponte para a gente poder dialogar com quem pensa diferente. E essa forma de pensar o diferenciava de outras linhas da apologética. Por exemplo, enquanto pensadores como o Van Til enxergavam uma separação total, quase um muro, negando que existisse um terreno comum para diálogo, o Tácito era diferente. Ele acreditava que sim, era possível encontrar pontos de contacto, usar a razão como um elo, para a partir dali apresentar a revelação cristã. E na prática, como isso funcionava? O método dele era super respeitoso e muito eficaz. Primeiro passo, ele procurava entender a fundo o outro sistema de crenças, do jeito que ele é, nos próprios termos dele. Só depois, segundo passo, ele partia por uma análise crítica para achar as falhas internas, as contradições. E aí sim, terceiro passo, ele apresentava a visão de mundo cristã como a resposta mais coerente. É um respeito intelectual que, na verdade, torna o argumento dele ainda mais forte e não mais fraco. Então o Tácito não foi só um pensador, um teórico. Ele foi um verdadeiro arquiteto do saber. Um cara que construiu ferramentas práticas para equipar a igreja. Os livros dele, o seminário e a sua lendária biblioteca. A obra mais famosa dele, sem dúvida, é a série monumental Seitas do Nosso Tempo. Este quadro aqui já dá uma ideia do tamanho do trabalho. Ele não se contentou em analisar um ou outro grupo, não. Ele fez um mapa sistemático de todo o cenário religioso e filosófico do Brasil, de testemunhas de Jeová e mormons até filosofias orientais e movimentos como a Nova Era. Um trabalho de folgo. E a produção dele não para por aí, não. Ao longo da vida, o Tácito escreveu cerca de 84 livros. Para pensar nesse número, 84. Isso não é só um reflexo da inteligência dele, mas de uma dedicação que não tem fim à missão de formar e esclarecer a igreja no Brasil. E todo esse trabalho, todos esses livros, vinham de uma convicção muito profunda, que ele resumiu bem nessa frase aí. Para ele, a preparação intelectual não era um luxo, sabe?
era uma responsabilidade de todo cristão. Na cabeça dele, a ignorância voluntária era quase uma irresponsabilidade pastoral. Mas talvez a maior ferramenta de formação que ele criou foi o CETEL, fundado lá em 98. Gente, foi um projeto revolucionário para a época. Ele foi um dos pioneiros no ensino à distância no Brasil, com foco em capacitar gente com poucos recursos. E o mais legal, sem as amarras de uma denominação específica. A ideia dele era quebrar as barreiras que impediam o acesso à teologia de qualidade. Ele queria democratizar esse conhecimento. E por fim, a biblioteca dele. Por Tácito, os livros eram muito mais do que papel e tinta. Ele chamava de teologia material. Aquela coleção gigante não era para vaidade pessoal de jeito nenhum, era um centro de formação vivo, um recurso para a comunidade e, acima de tudo, um ato de esperança. Ele acreditava que as próximas gerações iam precisar daquelas ferramentas para continuar o trabalho. Certo. Vimos a vida, o método, as ferramentas. Mas e aí? O que tudo isso significa para a gente, hoje? O legado do Tácito não é peça de museu, não ficou no passado. A vida e a obra dele continuam sendo um verdadeiro farol, iluminando os desafios que a Igreja enfrenta agora mesmo. Isso nos leva a uma pergunta que é fundamental. Por que será que a obra do Tácito parece ser ainda mais importante hoje do que na época em que ele viveu? É que o legado dele nos deixa um mapa, um guia claro para os nossos dias. Ele nos lembra da urgência que é a formação intelectual, ainda mais num mundo cada vez mais complexo e pós-cristão. Ele nos chama a resgatar o gosto pela leitura séria, profunda. Nos ensina a praticar uma defesa da fé que seja encarnada, ou seja, firme na verdade, mas generosa, compassiva no relacionamento. E principalmente, nos mostra que investir em formação teológica não é um luxo, é uma necessidade vital para a missão da Igreja. E essa frase final, essa reflexão, amarra tudo de uma forma poderosa. O legado de Tácito não é um monumento para a gente ficar só admirando de longe. É um ponto de partida. A melhor homenagem que a gente pode prestar a um mestre como ele é justamente não parar onde ele parou, mas usar o que ele nos deixou para ir além, para enfrentar os desafios do nosso tempo com a mesma coragem e a mesma dedicação.